Graças, pais, irmãos, prazer estar com os amados nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Não sei quando, em que horário vai ser vinculado este vídeo, essa gravação, mas é com muito prazer que me encontro aqui. Desde já agradecendo ao pastor Edson Cabral pela gentileza de poder trazer uma palavra aos homens batistas que compõem essa sociedade. Rei Davi, muito me alegra o convite do irmão Anderson Basto, que há algum tempo já havia falado comigo, e finalmente chegou o convite e eu fico muito feliz. E ele falou que eu tenho um tempo, né, e eu quero aproveitar bastante, desde já trazendo um abraço da Igreja Batista Betel. Como vivemos nesse tempo, essa pandemia em que nós estamos trancados, né, forçosamente em nossas casas, rogando a Deus que nos guarde, nos proteja, como também esse é o nosso desejo para todos os irmãos, todas as famílias que compõem a Igreja Batista em Vista Alegre. Irmãos, o texto que me foi dado foi um livro de Gênesis, no capítulo 17 e versículo 1 e 2. É um texto muito forte, é um texto desafiador, é um texto de compromisso, e é um texto e uma passagem que nos fala o quanto Deus nos ama, independente de quem nós somos e como nós somos. E Ele nos atrai para si, nos capacita, porém Ele quer, em outra medida, que façamos a nossa parte. E é importante para que sejamos regiamente abençoados por Deus e possamos caminhar com Ele, que também façamos a nossa parte. É condicionada a bênção de Deus, né? Eu preciso também fazer a minha parte. E Deus está aqui com Abraão, fazendo com ele uma aliança perpétua, uma aliança que não fica apenas nele, mas se estende às gerações futuras. Queremos ler com os irmãos, portanto, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Amém, queridos? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, te rogamos, ó Deus, que tu possa nos abençoar no entendimento da tua palavra, que teu Espírito Santo nos fale. Obrigado pelo dia de hoje, abençoa todos aqueles que escutam esta palavra, seja abençoadora, encontre guarida em seus corações. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Aproveitei esse tempinho porque Guilherme está dormindo, porque senão ele fica batendo na porta. Irmãos amados, aqui em primeiro lugar fala acerca da aliança que Deus quer fazer com Abraão. Nós conhecemos o chamado de Deus a Abraão, lá na terra dos caldeus. Ele obedece, né? Mas lembremos que quando falamos de Abraão, nós achamos que é um super-homem, um super-crente. Quando se lê Abraão, tá? Afinal de contas, ele é chamado como herói da fé. Não é por acaso, de fato ele foi. Porém, Deus chama um homem também com seus defeitos. Abraão tinha seus defeitos. Abraão mentia, tem interesses particulares, né? Então, mas Deus o chamou mesmo assim. Essa é a grande diferença. E é bom ter esse olhar. Abraão é uma pessoa como eu e você. Abraão é uma pessoa como qualquer outra, com os mesmos erros e falhas e finitudes de um ser humano. Mas a questão aqui é o Deus que o chamou. O texto diz: Eu sou Deus Todo-Poderoso. É esse Deus em que às vezes nós esquecemos, esse Deus que às vezes nós desconhecemos o seu infinito poder, do que ele pode fazer. Mas aqui, voltando um pouco, Abraão é chamado, ele vem da sua terra, irmãos, Deus o promete: eu vou te dar uma terra.
e dali vai ser toda a tua descendência. Justamente nesse quesito é que nossa, como Abraão pôde, de tão longe, crer desta forma. Ele seguiu com toda a sua parentela. E esse chamado foi muito forte. E ele desce, e vejam bem, eu queria que você entendesse, muitas vezes nós falamos, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu tenho pouca fé. Presta atenção nessa narrativa. Quem era Abraão? Abraão desce, portanto, mas ao chegar em Canaã, irmãos, ele encontrou já os cananeus por lá e ele disse, olha, não vou ficar aqui não. Né? Então diz o texto lá no capítulo 12, no versículo 10, que ele desceu para o Egito. Não foi essa a ordem de Deus. Ele não desceu para o Egito. De formas que aí já começa o primeiro percalço. Né? Nossa, veio de tão longe para desviar do projeto. Então foi para o Egito. Chegando lá, ele teve que mentir. Né? Ele teve que mentir. E é justamente aí que você pergunta como esse homem chamado por Deus pode mentir. Para não morrer, ele vai dizer que Sara, mulher muito bonita, mulher com mais de 70 anos, imagine, que belíssima mulher. Então ele diz, olha, você disse que é minha irmã. E aí você será agraciado e, consequentemente, por ser teu irmão, eu também serei beneficiado. Percebam aí que ele não estava pensando no bem-estar de Sara, estava pensando nele, com medo de morrer e, consequentemente, ele estava pensando também em angariar algumas vantagens. E como conseguiu, por ser irmão de Sara, o faraó simpatizou com ela, por ser irmão de Sara, né? Dito irmão de Sara, ele consegue, portanto, os benefícios. Tanto é que cai algumas pragas sobre o Egito e aí, cortando a história, o faraó vai a Abraão, você mentiu para mim, você disse que era irmão, na realidade você é esposo. Então ele foi deportado do Egito. Então percebam que aquele homem chamado por Deus desviou. Esse homem chamado por Deus tem um desejo, ele quer se dar bem na vida, ele quer ficar rico. De fato, ele saiu muito rico do Egito, saiu com todas as benesses do Egito. E em contrapartida, irmãos, nós também nos colocamos nessa posição. Como é que Deus me chama para a obra? Eu sou tão falho. Eu sou aquele que vai e recua. Eu sou aquele que muitas vezes esfrio muito rapidamente. E ainda havia, vamos perguntando, e ainda havia, queridos irmãos, o tempo que se passa. E muitas vezes nós esfriamos na fé porque o tempo passa. Quando Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos. 75 anos. E o texto que nós estamos lendo está dizendo que Abraão tinha 99 anos. Passados 99 anos. Então, nesse inteirinho aqui, irmãos, vamos tentar. Deus chamou Abraão, o tempo passou, Abraão tinha seus sonhos, parece que Deus estava em silêncio, e ele resolveu, portanto, dar cabo à sua vida, a seu próprio modo, segundo seu próprio entendimento. Aí ele queria ter um filho. Deus havia feito a ele uma promessa, não é? Uma promessa, capítulo 15, no versículo 5, vai dizer, então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Promessa de Deus, você vai ser pai de uma grande nação, de muitos, de milhões. Conta as estrelas do céu. Mas já se passaram tantos anos, 24 anos, e ele não era pai ainda. Então ele resolve ter um filho com a escrava da esposa. Ou seja, para que a promessa de Deus se cumprisse, ele tentou dar um jeitinho. Muitas vezes também somos assim. Dar um jeitinho. Nós procuramos nossas próprias saídas. E as consequências são devastadoras muitas vezes. E aqui Abraão é a nossa cara. Porque estamos com Deus, Deus faz uma aliança conosco, a gente está na igreja e começa a se acostumar,
e começa a esfriar, e começa a ser apenas mais um. E Abraão aqui, Deus estava em silêncio, resolveu dar cabo àquilo que ele achava correto. E aí, irmãos, eu tenho aqui um homem que mente, um homem que pensa só nele, um homem que queria morar no Egito, um homem que queria ficar rico, e agora um homem que queria ser pai. Mas ele está agora com 99 anos. Esse negócio não vai chegar, Deus não vai dar jeito, então eu tenho que fazer a minha parte. Vocês estão entendendo? Para Deus não existe tempo, mas nós somos precipitados. E com Abraão não foi diferente. E aí ele tem um filho, né? Tem um filho. E o menino aí, irmãos, já era um adolescente. Estava tão tranquilo. Vai ser esse aqui meu filho, vai ser esse mesmo aqui. Ele aqui vai ser o descendente que vai me dar, vai fazer crescer a minha herança. Leve engano. Aí Deus se apresenta a Abraão, capítulo 17. Na realidade são esses 24 anos, do chamado até agora são 24 anos. O menino aqui, irmão, já tem 15 anos, seu filho Ismael. Quando ele pensava que elas estavam tranquilas, vai ficar nisso mesmo, sabe, muitas vezes nós pensamos. Afinal de contas, 24 anos orando e nada acontece. 24 anos orando. Você também pode estar orando há muito tempo por uma causa de Deus e achar que vai ser isso mesmo, e achar que as coisas vão continuar da forma que estão, quando na realidade Deus chega à presença de Abraão. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que faz como Ele quer. E aí, algo demasiadamente difícil para Deus. Mas Abraão esqueceu essa parte. Pois ele viu a idade dele, 99 anos. A mulher de igual modo, já não tinha mais regras. Já não menstruava. Tanto é, irmãos, que ele vai, no versículo 17 do capítulo 17, a palavra diz que ele riu de Deus. Quando Deus falou que ele vai ser pai de uma grande nação. Ele riu. Deus pode até estar bem intencionado, mas é verdade que nem eu sei mais fazer isso. Nem eu consigo mais, nem a esposa, coitada, já está velhinha. Há algo demasiadamente difícil para Deus. Mesmo com o decorrer do tempo. Tempo para mim e para você. Para Ele não. Por que durou tanto tempo eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele está nos experimentando. E essa espera leva a experiência, perseverança. E aí nós nos fortalecemos espiritualmente, nossa conduta, nosso caráter, porque aprendemos a esperar em Deus. E aqui, irmãos, Deus disse a Abraão, não era assim que as coisas eram para ocorrer. Vem cá, vamos conversar. E aí diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tudo que você vê foi eu que fiz, eu que mantenho. Nada é por acaso. Sou o Deus que fiz contigo uma aliança e quero agora mais uma vez reforçar essa aliança, que você vai ser pai de muitos, como a areia do mar, como a estrela do céu. E é uma coisa eu vou dizer mais a você: seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pai de nações. Pai de nações. E o nome do seu filho vai ser Isaac. Quer dizer, Deus ri. Deus ri do homem. Deus está rindo de Abraão. Você não acreditou. Nossa, eu pergunto, como é que Deus chama alguém que duvida? Como é que Deus chama alguém que é fraco? Como é que Deus chama alguém que é claudicante ao longo do processo? Irmãos, Deus chama porque Ele capacita. Deus chama porque Ele tem um projeto. Deus chama porque Ele quer fazer uma aliança. E nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Entenda isso. E aqui eu tenho, o chamado de Deus não é apenas para os jovens, não é apenas para os que têm força. Aqui 99 anos. A qualquer momento, em qualquer situação, Deus nos chama
para o seu propósito, para o seu ministério, para fazermos cumprir a sua vontade. E é, irmãos, que um ano nasce Isaac. Nasce Isaac. Deus abençoa Ismael, também será pai de muitos, mas a minha aliança é com Isaac. Era a promessa de Deus. Porque Deus conserta tudo. Deus conserta tudo. Mas agora, vamos à postura de Abraão. A postura de Abraão. Quando Deus lhe fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. Presta atenção. Abraão podia ter corrido, podia ter negado, podia dar as costas e dizer, eu não posso, eu escolha outro. Olha, essa é a minha condição física, eu sei que não dá. O Senhor é muito bem intencionado, bom Deus, mas não dá. Chame outro, chama um mais jovem. Ele acreditou. Irmãos queridos e amados, quando Deus lhe disse, eu vou fazer aliança contigo e vou multiplicar a tua descendência extremamente, somos nós hoje, fruto desta fé, do cumprimento dessa aliança. Igreja do Senhor. Aprendemos muito aqui. Aprendemos a não acreditar nos nossos olhos. Naquele que vê os nossos olhos, porque nós vivemos de fé. O que Deus quer conosco? Mudar o nosso caráter, mudar a nossa voz, mudar o nosso olhar, mudar o nosso entendimento, mudar as características que entristecem o coração de Deus para que possamos ser igual a Deus. No livro de João, no capítulo 13, versículo 15, Jesus vai dizer justamente isso. Eu vos dei o exemplo, façam como eu fiz. João capítulo 4, o Senhor Jesus vai dizer, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, nós louvaremos a Deus se nós completarmos a missão que Ele nos deu. Se Deus nos chama a sua presença, diz, ande e ser perfeito, porque Ele está dizendo que nós podemos ser como Ele. Jesus disse, eu vos dei exemplo, faça como eu fiz. Então a nossa incapacidade cai por terra quando Deus muda a nossa mente, quando nós entendemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós acreditamos em Deus, temos fé em Deus, mas nós não andamos com Ele. O que está dizendo? Anda na minha presença. Nós não andamos com Ele. Mas agora Abraão, crendo nesta palavra, que Deus irá fazer, e como no texto nós vimos, Deus fez imediatamente. Aí vem a mudança de postura. A mudança de postura. Imediatamente, irmãos, o texto, e aí Deus vai dar algumas diretrizes a Abraão acerca da circuncisão. Está no decorrer do capítulo 17. Guardarás a minha aliança. Você, seu filho, seus empregados, seus escravos, todos que moram na sua casa terão que submeter à circuncisão. E o que diz o texto? Que ele imediatamente obedeceu. Palavra-chave, obediência. Deus muda o quadro, Deus muda a mente, Deus muda o coração, muda a intenção. Nós não podemos, para Deus não há nada impossível. Eu não posso, Deus pode. É o que essa palavra nos ensina. E Deus aparece para nós hoje para modificar o nosso coração, modificar a nossa mente, tirar de nós essa coisa do eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Conheça o Deus que quer fazer uma aliança com você. Seja transformado e ande com Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso quer fazer uma aliança com você. Louvado seja Deus. É um grande privilégio. O Deus Todo-Poderoso quer comigo ter uma aliança. Eu, fraco, demente, pecador, injusto. E Deus quer mudar o meu coração. Quer transformar a minha vida, meu olhar, minha fala, meu comportamento.
quer estar comigo na minha casa, no meu trabalho, no meu caminhar, não apenas na igreja. Eu sou crente na igreja e fora eu sou uma pessoa comum, não, é em todo momento, em todo instante. Deus quer nos falar e Deus tem nos falado profundamente. A resposta de Abraão, como dessa nossa resposta, é obedecer. E ele assim o fez. E foi grandemente abençoado. Deus quer te abençoar também, querido. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a graça para entendermos a sua palavra e entendermos o quanto Ele é poderoso para mudar o quadro da nossa vida. E você, meu caro irmão, creia somente. E assim que você entender o chamado de Deus, cumpra cabalmente a sua parte na aliança. Faça exatamente assim como Deus pediu. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Ele nos guarde, nos livre de todo mal. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço no nome de Jesus aqui. Vou me despedindo, pastor Agostinho da Igreja Batista Betel. Foi um prazer ajudar os irmãos. Que essa palavra fique em nossos corações e nos ajude a sermos diferentes, hoje, em qualquer momento da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.